Bem-vindo, bem-vindas ao Muito Além dos Dentes. Finalmente esse meu projeto de podcast saiu da gaveta a partir do incentivo de muitas pessoas que inclusive estão aqui presentes para a gente iniciar esse projeto. Então, o Muito Além dos Dentes é um podcast que vai trazer informações e conteúdos sobre saúde e estilo de vida que vão além da odontologia. Então, por isso, esse nome, que é uma frase que eu também gosto de utilizar bastante no meu dia a dia, porque eu entendo a odontologia como algo que caminha muito além dos dentes. E nesse podcast eu vou trazer convidados, convidadas, para explorar assuntos relacionados diretamente para o dentista, mas também assuntos relacionados para o paciente ou para o leigo na área da odontologia, mas que possam ser interessantes. Vou explorar também horizontes culturais, como viagens, livros, vinhos, dicas culturais, para que a gente possa também trazer algo completamente fora da odontologia. E também sempre com uma saideira onde a gente vai buscar assuntos que são notícias ou que estão repercutindo nas mídias relacionados à saúde. Porém, no episódio de hoje, como é um episódio inaugural, ele provavelmente não vai seguir essa nossa estrutura que normalmente ele vai ter. Hoje eu vou ter um episódio mais livre, leve, solto, com a minha primeira convidada, e não podia deixar de ser outra pessoa, a não ser a querida esposa, amada Ana Cecília. Né? Então, muito bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Não podia ser você a minha primeira convidada para conversar comigo. E, na verdade, o podcast... Eu tinha convidado você para fazer parte desse meu podcast, mas você abdicou dessa função de participar. Eu vou ter que explicar. Vai ter que explicar. Eu explico depois. Mas então eu não poderia deixar que você fosse a minha primeira convidada e que, graças a Deus, você, pelo menos isso, aceitou. Então, é um podcast ou uma DR? Então, o nome do episódio é DR. Não, tô brincando. A gente pode até conversar sobre isso, mas chorar já. A gente pode até conversar sobre esses assuntos, né? Explorar algumas questões aqui que são importantes, mas a gente vai conversar de assuntos aleatórios que eu acho que são interessantes, que você pode trazer para nós. Certamente você vai ser convidada outras vezes também aqui. Obrigada. Mas muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vindos mais uma vez todos vocês ao meu podcast. E de antemão eu já digo, se vocês começarem a gostar do que vocês estão ouvindo aqui, dos conteúdos, não deixem de compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de conversa, porque para nós esse projeto vai ser especialmente importante à medida que a nossa audiência cresça. Então, por favor, não deixe de compartilhar o seu conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Para mim isso é muito, muito importante. Obrigado. Obrigada, Edu. Bom, já comecei quase chorando aqui, já até emocionada pelo um projeto que eu vi você desenhar já há algum tempo. E esse projeto foi tomando forma, a gente foi amadurecendo, e era um projeto que eu estaria aqui junto com você, com todas as pessoas que você vai agora, a partir de agora convidar. Mas eu achei que esse era um projeto seu, era uma ideia sua, né? E que você não precisava de mim. Apesar da gente se complementar em muitas coisas e a gente precisar muito um do outro, não só na vida pessoal, na vida profissional, eu tenho os meus projetos e acho que você merecia ter um projeto só para chamar de seu. Uhum. E aí você deu o nome, você buscou, você foi montando, você já está com a lista de convidados que você quer que participe. Aí eu falei, então, eu vou... Não é abdicar do projeto. Já vou... Você pode ter certeza que eu vou estar aqui do seu lado. Mas eu vou estar aqui perto. Então, obrigada pelo convite. Obrigada por tudo, né? Por tudo que a gente faz, por tudo que a gente vive. Tá feliz por estar aqui? Eu tô muito. Tá. Não é uma DR. Não? Não é livre, espontânea vontade? É livre, espontânea vontade. Então tá bom. Sim. Bom. Mas cuidado que você vai perguntar.
Senão esse podcast pode continuar depois. Não quero isso. Não, e aí o negócio vai pegar. Não, acho que tem muitos assuntos, na verdade, que a gente poderia perguntar, mas eu acho que algo que é muito interessante e importante das pessoas ouvirem de você é relacionado a como você estruturou a sua carreira, sua trajetória profissional, e como você entende que, às vezes, todo esse planejamento que você talvez tivesse teve que ter mudanças e reviravoltas, ou se essa significação, como você fala, que vem acontecendo, foi algo estruturado. Porque eu acho que as pessoas talvez que não conheçam do início, né, a sua trajetória, não conseguem perceber todos os degraus que foram caminhados, né, e até aqui. Então eu queria que você contasse um pouco em relação a isso, e eu posso intervir também, porque eu conheço muito bem. E como você entende, assim, a sua trajetória na odontologia, né? O seu legado, o que você está deixando, o que você espera. Bom, primeira coisa, eu acho que a gente tem que contar para as pessoas que a gente se conhece desde 1997. É que a gente fala 1997, parece já há muito tempo, e realmente são muitos anos, né? Então façam a conta aí. Quase 30. Quase 30 anos juntos, desde o primeiro ano de faculdade, quando a gente se conheceu na FOP, Unicamp, lá em Piracicaba. No primeiro ano de faculdade, os primeiros dias de faculdade, né? E em maio a gente já estava junto, né? E desde então a gente continua junto, né? Depois de passar por muitas coisas. Então eu não tenho como não contar um pouco da história da minha trajetória, ou da minha carreira, ou desse equilíbrio que eu estou fazendo, tentando todos os dias, ou mesmo da ressignificação, sem você fazer parte, né? Porque você também faz parte disso, né? A minha ressignificação está completamente ligada a uma ressignificação que você também fez e está fazendo ainda, é um processo. Mas, Edu, uma coisa que eu lembro, lá de 97, ou não, desde 2000, quando a gente se formou, né? Quando a gente saiu da graduação, eu nunca tive planos a longo prazo. Eu nunca tive, assim, grandes desejos de falar, puxa, eu quero ser isso, ou eu quero ser uma professora de destaque, ou eu quero fazer pesquisa e quero estar naquela empresa X, porque eu quero fazer e quero morar no lugar X. Não, eu acho que as coisas foram acontecendo e é tudo uma construção, como você falou, um degrau por degrau, e aí quando a gente sobe um degrau, a gente consegue enxergar o que ficou para trás, e aí pensar, falar, puxa, hoje eu consigo subir mais um. Eu acho que todo o degrau que a gente foi subindo e que eu fui tentando fazer, foi muito planejado. Isso sim, acho que as coisas foram acontecendo, e por isso que eu falo para os recém-formados ou para o pessoal mais jovem que hoje, numa certa ansiedade, né, nem terminou o doutorado, quer correr para fazer outra coisa. Eu falei, calma. Ou que nem terminou a graduação ainda, já está pensando que vai ter um consultório cheio. Calma. As coisas vão acontecendo. Só que faz parte de algo que eu fiz, e você também, tenho certeza, porque eu também vi, de ter muita disciplina. De ter muito no dia a dia, a gente não tinha... não faltava vontade pra gente de fazer as coisas. Então, a gente estava lá na faculdade, no segundo ano de faculdade, você já estava fazendo uma iniciação científica já fazia tempo, você já fazia estágio fora. Eu já estava lembrando o quanto você ficava lá no Orocentro, o quanto você ia ver lâmina. Então, às vezes a gente estava lá na cantina e falava, cadê o Du? Cadê o Du? Onde está o Du? O Du está lá no laboratório de patologia, né? Ou nos laboratórios de dentística, posso contar essa verdade depois. Eu sempre brinco que eu vou receber. Eu deveria ter recebido 2 certificados de dentística, porque você saía para ir para patologia para ver lâmina, mas naquela época você não gostava de fazer provisórios e fazer prótese, não é verdade? Errado? Mas daí eu teria que ter recebido 2 certificados de patologia. Então tá bom. Então tá feito. E aí, naquele momento eu falo, a gente já saiu para fazer uma iniciação científica, a gente já ficava na faculdade até muito tarde, a gente estudava pra caramba, e isso acho que isso acontece até hoje. Então acho que a gente, é claro que nós tivemos ali muitos momentos
de tranquilidade. A gente sempre soube equilibrar trabalho com lazer. A gente nunca foi aquele workaholic de trabalhar 365 dias no ano e não parar, e não ter tempo para a família, e tá viajando. Não, a gente sempre soube equilibrar muito bem, né? E depois vou chegar num momento em que eu falo que talvez Deus ou até a nossa programação inconsciente me permitiu hoje estar aqui por conta dessa construção. Porque em um determinado momento a sua carreira fez isso. E a minha, era contratada de uma universidade, da Universidade de São Paulo, estava trabalhando muito, publicando lá meus 15 artigos super com muito impacto por ano, estava super feliz com uma equipe, estava tudo certo. Só que eu também parei para a maternidade. E nesse momento que a sua carreira estava aqui, eu acho que eu soube também permitir com que você ficasse mais tempo fora e eu pudesse cuidar das nossas meninas, organizar as nossas coisas ali, enquanto o meu trabalho me permitia que 4 horas da tarde eu saía lá da USP, porque eu tinha que 5 horas a nossa funcionária ir embora. E eu falei, o que eu faço com uma criança de 1 ano que está em casa? Então, e a gente nunca teve, assim, a gente tem uma rede de apoio da nossa família e tal, mas a gente nunca permitiu terceirizar a educação das nossas filhas ou a organização da nossa casa. Então, isso acho que me permitiu, e eu acredito muito que nesse momento foi uma construção. Mas mesmo eu tendo que me dedicar às minhas filhas, ou nesse momento parar um pouquinho mais, eu sempre tive essa disciplina. Então, enquanto elas estavam dormindo, você estava trabalhando, porque você estava num momento ali de muita coisa boa acontecendo com você, elas dormiam, eu estudava, eu me preparava. Então, eu acho que foi tudo, assim, um caminho, né, para chegar onde eu cheguei hoje aqui. E eu acho que ainda tem muita coisa para fazer. E hoje ainda lido com essa luta que a mulher vai lutar a vida inteira. Eu acho que a gente nunca vai conseguir achar falar, nossa, eu estou tranquila, sem culpas, ou tranquila, equilibrada para fazer as minhas coisas. Acho que isso nunca vai existir. Porque a gente sempre vai ter, puxa, será que eu tô deixando uma em casa, a outra tá... A gente sempre fica dividido. Mas eu acredito muito na disciplina, no estudo, acredito muito na sorte, né, da gente... para quem não sabe, né, eu falo muito da sorte que eu aprendi enquanto aluna de doutorado com o meu orientador, que falava, você tem sorte, que as pessoas falavam muito, né? E falam ainda pra gente, nossa, vocês têm sorte de ter tido pais que incentivaram, que investiram na vida de vocês têm sorte de terem estudado numa escola boa, vocês têm sorte de terem se encontrado e terem formado uma dupla, né, que deu certo, vocês têm sorte de... Gente, cara, não é sorte. O sorte é o famoso SORTE, que é a solução, organização, regularidade, tolerância e esforço extra. É isso que a gente faz e a gente, mesmo hoje, estamos empreendendo agora. Estamos aqui falando diretamente de um novo espaço que não tem ainda 6 meses de vida, que é a Arena da São Paulo Dental Studio, que nasce como uma extensão de um outro negócio nosso e as coisas estão ampliando, as coisas estão acontecendo. Mas hoje mesmo, hoje de manhã, a gente estava discutindo estratégia, a gente estava discutindo como melhorar algum ponto ou outro. Às vezes só me pergunto quando é que a gente vai conseguir relaxar. Acho que não vai conseguir, porque na verdade, a hora que estabilizar uma coisa, já está surgindo outra, né? Acho que é um processo, acho que é um processo natural meu e seu, né? Assim, eu não precisava desse projeto do podcast, mas eu acho interessante, eu acho importante, eu acho que existem pessoas que merecem ser ouvidas. Talvez eu tenha algo que eu possa passar e transmitir, gerar conteúdo e contribuir para a odontologia. Então, são coisas que surgem da vontade de ser melhor, né? Não só da vontade de ser melhor, mas de novos projetos. Acho que a gente não consegue viver numa zona de conforto. A gente não consegue viver se a gente tivesse uma salinha que a gente estivesse dividindo. A gente ia quebrar a parede e fazer outra. A gente ia sempre... Acho que isso é uma característica nossa também. Mas uma característica que eu acho que a gente tem em comum, que eu posso falar aqui e que poucas pessoas têm, é de confiar em você. Então, assim, eu confio muito em mim. Eu sei de todas as minhas capacidades. Não sei se eu confio tanto em mim assim. Mas eu confio muito em mim. Mas então, eu tenho sei apoio. de todas as minhas capacidades e até onde eu posso chegar, mas eu
também entendo o que isso acarretaria se eu quisesse atingir todas as coisas que eu sei que eu poderia. Então, muitas das vezes eu não avanço mais do que eu poderia, porque aí um outro lado vai se desequilibrar. É um lado de ter tempo livre, que é um lado de estar em casa, que é um lado de fazer as coisas com um pouco mais de calma. Então, mas algo que eu, mesmo em momentos onde eu estava num degrau lá para cima, eu tive que recuar 3 ou 4 degraus para depois voltar a subir, eu tinha confiança e convicção de que eu poderia retomar e conquistar as coisas que eu estava buscando e almejando. Então, mesmo que em algum momento bata um certo desespero, para que não pareça que tudo são flores, né? E que a gente desce 3 degraus, eu também. Mas naquele momento a gente consegue ter não é uma segurança, eu falo, a autoconfiança acho que talvez seja muito maior para você. Mas a gente consegue entender que tudo vai dar certo. Sim. Né? E eu acho é exatamente isso. Isso não quer dizer que eu não estou nervoso, tenso, preocupado, ansioso, mas é só que eu estou confiante que as coisas vão caminhar. Exatamente. Que as coisas vão caminhar por conta de várias questões que vêm desde a minha infância. Então, acho que é um processo, um aglomerado de situações que me fazem acontecer isso. É uma coisa que eu sempre falo. Que se por algum motivo eu não puder mais ser dentista, você não pode. Sempre falo isso nas minhas aulas, talvez alguém já tenha escutado. Não, Eduardo, agora você é proibido, você não pode mais ser dentista, trabalhar na área odontológica. Primeiro ponto que eu já me sinto realizado com o que eu já conquistei ou que eu consegui na odontologia. O segundo ponto eu sei de outras habilidades minhas, eu sei de outras situações minhas que me fariam conquistar ou conseguir caminhar num outro momento, de uma outra forma, uma outra carreira. Então, eu consigo enxergar isso. E acho que eu acredito em enxergar isso em você também, nessa nossa habilidade de reconstrução, nessa nossa habilidade de ressignificação. Acho que é um grande ponto que as pessoas têm que entender também. Tem que entender e buscar, na verdade buscar, porque as coisas não estão indo bem. Ok, mas o que você está fazendo, o que você está fazendo para isso? Eu nunca vou me esquecer. E tem pessoas que marcam, né, a gente, né? Eu tenho grandes pessoas que me marcam. Essa pessoa, nenhuma dessas grandes pessoas. Mas uma vez eu estava conversando com o meu co-orientador de doutorado, quando eu tinha terminado meu doutorado, e obviamente que eu queria uma posição em um serviço hospitalar. E ele virou para mim e perguntou assim: Eduardo, e agora? O que você vai fazer e tal? E, claro, eu ainda era bastante jovem. E eu falei assim, agora eu vou esperar alguma oportunidade, né, professor? Ele falou assim, a oportunidade você não tem que esperar, a oportunidade você tem que criar. Ir atrás. E desenvolver. Isso foi uma coisa que realmente me marcou, assim, sabe? Porque eu ouvi de uma pessoa que eu respeitava muito, aquelas palavras. Que já tinha uma trajetória. Já tinha uma trajetória. De excelência. E ele falou algo que, tipo, uma completa verdade, simples e óbvia, mas que não tinha caído muito a ficha pra mim, sabe? Ninguém ia tocar o telefone e falar assim, Eduardo, venha aqui, que vai ser muito legal ter você aqui. Então, as pessoas às vezes esperam as coisas a mensagem mágica aparecer, né? E é engraçado que hoje a gente está muito preocupado, a gente passou por uma fase que a gente se preocupa ainda com os nossos alunos, né, que são jovens, mas hoje a gente já se preocupa com as nossas filhas, né, Sim. Com relação a isso. Sem dúvida. Então a gente fala isso muito para elas, né, não é dentro do quarto vendo um celular que as coisas vão acontecer para você, né, então tenha proatividade, né, mostre interesse. Eu acho que isso foi algo que nós fizemos aí. E por isso temos vários nomes aqui de pessoas que deram chances para nós, que abriram portas porque conseguiram perceber que a gente, né, ia além.
a gente faria mais. Porque, na verdade, a gente faria o esforço provavelmente essas pessoas abriram portas para muitas pessoas. Só que nem todos entenderam o recado de aproveitar aquela porta. Certeza. Então, acho que esse é o ponto, de você ter essa sensibilidade de falar, opa, depende realmente de mim, do meu esforço, e aquilo ali vai ser um guia. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas só retomando um aspecto que eu acho que é importante, é que nos últimos anos, talvez 2 anos, 3 anos no máximo, a gente tem visto uma preocupação, talvez essa seja a palavra, da inserção das mulheres no meio científico de eventos, que a gente vê uma grade científica com homens. Isso começou a ser algo que começou a incomodar não só mulheres, mas outros homens também. Começou a chamar muita atenção. E o mais interessante de tudo é que, por exemplo, aqui na nossa escola, na São Paulo Dental Studio, 90% da frequência, e a gente conversa com outras pessoas que falam a mesma coisa, 90% dos frequentadores, dos alunos, são mulheres. E você, em alguns momentos, levantou uma bandeira para chamar isso a atenção, e existem posicionamentos controversos ou contraditórios em relação a isso, que eu acho que é um ponto que você, como uma mulher de representabilidade no ensino odontológico do Brasil, acho que vale a pena se posicionar e a gente ouvir as suas palavras. Na verdade, eu vou te fazer uma correção. Acho que você falou 2, 3 anos, acho que há muitos anos. Não, digo que isso veio à tona, mas acho que essa discussão já acontece há muitos anos, né? Só que os números começaram a mostrar o quanto a gente tem de mulheres na odontologia. Então, hoje, vou falar mais, quase 70%, a gente está falando de uma profissão muito feminina, né? Que foi mudando ao longo da história aí da odontologia, né? Que era uma carreira, né, que muitos homens faziam, e acho que a partir do momento em que as mulheres começaram a ganhar mais destaque, vou falar a partir da década de 70, 80, em que as mulheres começaram a entrar muito mais forte no mercado de trabalho, elas vislumbraram poder estar dentro de uma carreira que ela pudesse ter um pouco mais de flexibilidade em horários. Eu mesma me lembro da minha mãe falar, odontologia vai ser ótimo para você, porque você pode casar, você pode ter filhos, você pode fazer os seus horários. Só que não é muito bem assim. Mas eu acho que por conta disso, é uma profissão hoje que chama muito as mulheres. E tem chamado, e por isso a gente está com um número muito grande. E o que acontece, Edu, é que isso é um fato, é real. Eu mesma, né? Então, nós que frequentamos eventos há muitos anos, né? E a gente está falando aqui que a gente sempre foi muito além, e a gente já frequentava muitos eventos, a gente já percebia que a gente tinha uma grade completamente masculina. E onde estão, então, essas mulheres? Né? Então, acho que a gente tem que trazer essa discussão, porque se a gente está ganhando, né, e a mulher está ganhando cada vez mais representatividade, a mulher está ganhando cada vez mais força, e a gente quer mostrar igualdade entre os gêneros, a gente não quer, né, ter nenhuma superioridade. Não existe superioridade nem do homem nem da mulher, acho que existe uma igualdade, é algo que realmente tem incomodado. E trazer à tona talvez seja foi um pouco de tabu. As mulheres tinham um pouco de receio de falar, os homens, porque existe ainda muito machismo, né, apagavam um pouco dessa discussão, e aí começa a criar polarização, e aí as pessoas tinham um pouco de medo, e eu acho que as mulheres ainda têm muito medo de falar. Mas medo por quê? Né? Então eu coloco uma pergunta para todas as mulheres que estão assistindo, por que tem medo de falar? Eu não vou naquele congresso que só tem homens, que tem 30 homens na grade. Não faz o mínimo sentido. Então hoje a gente já está vivendo, e a gente vê isso dentro da nossa casa, como para as nossas filhas é completamente diferente. Nós viemos ainda de uma geração muito machista, né? De muito machismo, e que o feminismo era tratado como algo, como um tabu mesmo. Sim. E agora, acho que as coisas, agora não, né? As coisas vêm mudando de uma geração, 2 gerações para cá, que a gente pode levantar muito mais essa voz. E realmente, então, quando a gente chega nos congressos, eu mesma já me incomodei demais de chegar em eventos e ter 20 homens na grade e ter eu mais uma mulher. E aí você fala, mas por quê?
A gente tem tantas mulheres boas, tantas mulheres em destaque. Mas a pergunta é, onde estão essas mulheres? E às vezes as próprias mulheres não têm essa força ou autoconfiança de falar, eu posso estar ali no meio. Porque eu muitas vezes estive ali no meio falando, será que eu mereço estar aqui? Será? Por que eu tô aqui? Muitas vezes me questionei que eu falei, eu acho que eu tô aqui pela cota, sabe? Porque tem que ter uma mulher, tem que ter alguém que faça um papel bonitinho aqui. E isso me incomoda demais. E aí quando eu chego no palco, e muitas vezes eu ganhei voz e fui mais firme do que eu sou normalmente, porque eu falei, eu não quero vir aqui mostrar que eu tô com um vestido bonito. Porque eu gosto de me vestir bem, porque eu gosto de estar com um sapato bacana, legal, de salto. Não, eu tenho que mostrar a minha força do meu estudo, do que eu consegui fazer até agora, e que as mulheres que estão sentadas ali na frente, vocês podem também. Então essa é uma bandeira que eu levantei algumas vezes e vou continuar levantando, de que as mulheres precisam ter mais essa autoconfiança que a gente estava falando aqui no começo do podcast, porque se elas não tiverem se não tiverem outras que levem e que carreguem, ou mesmo os próprios homens de falar, você pode. Se você falar isso para uma mulher, você tem uma força enorme. Outra mulher falando para ela é mais uma força. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente vai ter que continuar falando. Né? Eu me lembro de talvez um dos momentos mais preciosos assim, da minha carreira foi numa aula do Bridges, em que eu apresentei um vídeo, né, em que a Mariana me ajudou muito a escrever um roteiro, porque nós duas, naquele momento, sentamos um dia aqui na São Paulo Dental Studio, estávamos as duas muito incomodadas com algumas coisas que tinham acontecido. Eram fatos, coisas que tinham acontecido na comunidade, assim, né? Não na vida. Não era nem fora, tá assim, fora, no noticiário. Tá bom, alguma questão machista. E a gente começou a discutir, e a gente começou a trazer isso para odontologia. E eu tava pensando, puxa, eu queria levar algum tema diferente pro Bridges, eu sempre levo um vídeo, alguma coisa diferente. Eu falei, eu vou levar isso daí, eu vou falar. E no começo eu ainda senti até um pouco de receio. Eu falei, nossa, como que eu vou ser entendida? Ou mesmo até pelos próprios organizadores. Será que eu vou ter que ter o cuidado de mostrar pro presidente da Ultradente, pros organizadores, né, que são pessoas próximas nossa, que de repente vão virar e falar, cara, a crítica tá vindo pra mim, porque eu sou homem e não tô chamando muitas mulheres pra virem pro congresso. E aí eu confesso que eu fui um pouco receosa, né, e a gente conta sempre com os vídeos do Daniel Pascotto, que foi muito delicado e mostrou uma face minha de delicadeza, mas assim, no fundo tinha um ataque, né, aos homens machistas que ainda proíbem as mulheres ou ainda acham que as mulheres não deveriam participar. E existe sim, né? E a gente sabe muitas pessoas que existem. E naquele momento, quando eu terminei a aula e apresentei o vídeo, eu confesso que eu dei a minha aula, e eu dei uma aula totalmente diferente, que também não era de laser, era de cremes dentais, e foi uma das primeiras grandes aulas sobre cremes dentais. Terminou e eu fui aplaudida de pé durante muito tempo. Né? As pessoas e as mulheres que estavam ali na minha frente, elas choravam realmente, né? E eu foi assim, depois quando eu vi o vídeo, é o barulho das cadeiras das pessoas levantando, é um barulho forte, né? E eu acho que até me assustei na hora, e as pessoas batiam palma, que assim, até os homens. E os homens vieram falar comigo. E a gente fala assim, naquele dia eu tive a certeza absoluta que eu falei assim, gente, a gente condena muito os homens. Eu não condeno porque eu sei que você é muito para a igualdade. Você praticamente é quase o único homem aqui entre muitas mulheres. E sabe lidar muito bem com isso e dá a chance. E trata todo mundo como muito igual. Às vezes até muito igual. Né? E naquele momento eu senti que... Eu falei, se a gente não começar a falar, a gente... vai ser mais uma ideia que a gente está jogando no vento, sim, sabe? Então, acho que a gente tem que falar, e eu convido, assim, a todas as mulheres que não tenham medo. A gente não tem por que ter medo, né, de falar. Eu venci minha barreira do medo de colocar em discussão, e hoje falo abertamente para amigos, colegas nossos que estão próximos, e falar para eles, olha, acho que você está errado. Acho que você precisa repensar um pouquinho. Eu acho que... Felizmente, a gente tem caminhado para momentos de maior reflexão de todos, e essas reflexões que você fez e faz, acho que são muito bem-vindas para todos, que às vezes eles simplesmente não estão enxergando, que estão vivendo no conforto do machismo, né? É uma coisa enraizada na cultura brasileira, e não consegue perceber, né? Então, acho que
Acho que essas coisas são Sim. bem importantes. Mas, queria falar uma coisa também, que as mulheres às vezes se cobram demais. Uhum. E como eu falei da minha trajetória, eu não tinha sonhos a longo prazo, eu sabia o que eu queria fazer na semana seguinte, eu sabia que eu tinha que defender meu mestrado, eu sabia que eu tinha que defender meu doutorado com excelência, eu sabia que eu queria ir para fora, eu tinha já, assim, as minhas metas, né? Eu sabia que eu tinha que estudar outra língua, mas eu não pensava no que eu poderia carregar depois de tudo isso, né? E que isso ia ser tijolinho por tijolinho, para quando 20 anos depois eu falar, cara, olha para trás, olha tudo que você fez, ou olha as portas que estão sendo abertas para você por conta de tudo isso, Sim, né? claro. Mas para as mulheres é trazer um momento de reflexão também, de que às vezes, nessa igualdade de gêneros, a gente também quer ser igual ao homem, a gente quer trabalhar da mesma forma, a gente quer ter atitudes muito próximas, e aí nessa hora eu sou muito feminista de falar, cara, a mulher é a quem vai cuidar dos filhos, sim. Uhum. É a quem gera, é a quem vai 9 meses ali sofrer todas as alterações de corpo, hormônio e tal. A criança vai contar muito mais, às vezes, com a mãe. Isso é uma coisa muito natural do ser humano. E assim, as mulheres às vezes se cobram porque acabam de ter um filho e tá com 1 mês em casa e fala, putz, eu preciso voltar a trabalhar. Nossa, eu preciso e tal. E começa a dar uma angústia. Eu não sei se eu estava muito preparada para esse momento, né, de parada, ou se realmente eu tive muito apoio seu, né, do homem que estava do meu lado, do pai, e até da minha própria família, ou se eu encarava, eu já sabia que dentro dessa minha programação, nada planejada, mas que ia acontecer isso também. E aí eu olho meus gráficos de publicação e eu vejo que o ano em que eu estava grávida, e logo que nasceram as meninas, então você pega 2010, 2012, meu gráfico ele cai. No ano seguinte, ele sobe muito mais do que os anos anteriores. Isso é super interessante. E depois que passam elas uma idade um pouco mais crítica, sobe mais ainda. Ou seja, as mulheres têm que aproveitar ainda mais a garra, tudo que a gente ganha com a maternidade, né? E que todo mundo... Como eu falei, as mulheres às vezes se culpam muito, ou então estão postergando demais uma maternidade e falar, não vou ter filho porque vai estragar minha vida, não vou ter filho porque... E eu falo, cara, ninguém entende o quanto a gente ganha. O quanto a gente ganha dessa confiança. E eu, quando olho para trás, talvez eu não era tão confiante. E aí eu escutei isso da Gisele, Gisele Marque, que foi minha orientadora de mestrado. E foi uma pessoa muito importante para mim, porque ela é uma pessoa que sempre soube equilibrar muito a vida pessoal com o profissional. E eu falei isso para ela em junho passado, quando eu fui na FOP fazer a abertura da jornada da JOP, né? Que a gente participou tanto, né? E foi muito emocionante. E a Gi falou assim para mim, nossa, eu tinha que falar uma coisa para você, que quem diria, né? Que você, que era assim, fazia suas coisas, mas era tímida, não sei o quê, está falando tanto hoje e tem uma repercussão que você conseguiu, né? Então eu falo, eu sou antes e depois, assim, de quando eu era mais nova para hoje, né? Ou mesmo depois da maternidade, depois de ganhar essa força que a mulher ganha. Então não temam, sim, né? Esse processo que é uma coisa muito natural da mulher. Muito bom. Você falou sobre publicação, só para entrar, acho que um assunto um pouco mais odontológico, vamos dizer assim. Para quem não sabe, Ana Cecília é uma grande pesquisadora no Brasil, na área odontológica, principalmente lasers, principalmente cremes dentais, principalmente hipersensibilidade dentinária, lesões cervicais não cariosas, e acho que ter a capacidade e a profundidade de pesquisar em diferentes áreas abriu oportunidades importantes para você também em diferentes aspectos, né? Então, você não ficou focada só em um determinado ponto, você abriu para diferentes oportunidades. Mas acho que uma em especial, acho que vale a pena você falar, porque acho que é um assunto interessante, muitas vezes pouco explorado e entendido, que são as pesquisas com cremes dentais, né? Então, as pessoas às vezes não entendem que tem um embasamento científico muito grande por trás de tudo que você fala, né? Então, você realmente estudou cremes dentais, pesquisou, estudar no sentido de estudar na ciência, né? Porque estudar, todo mundo pode estudar, mas estudar na ciência são poucos que realmente se dedicam e se aprofundam a esse ponto.
e te deu uma visão também da indústria, né? Ou te permitiu conexões com a indústria, que é uma outra área da odontologia que é bastante importante. Mas eu queria que você explicasse como surgiu a ideia de, nossa, usar cremes dentais agora. Assim, como que surgiu essa ideia, esse processo? Quais foram as suas principais pesquisas? Eu acho que isso é algo interessante para a gente compreender, que não é simplesmente agora eu vou falar de cremes dentais porque é legal falar de cremes dentais. Quando você fala assim, você é uma grande pesquisadora, né, olha lá vem a falta, não é a falta de confiança, né, ou a síndrome do impostor. Pessoal, vocês estão percebendo que a Ana Cecília fala muito, o episódio está sem fim. E por conta disso, a gente vai dividir em 2 etapas, tá bom? Mas se você está gostando do que você está ouvindo até o momento, não deixe de compartilhar com o seu grupo nos seus grupos de conversa, nas suas redes sociais, deixar seu comentário, deixar seu like. E nós nos vemos no episódio 2, continuação dessa conversa com a Ana Cecília, tá bom? Nos vemos até lá. Valeu!